Chegamos então à liturgia da palavra. Lembro e vou reforçar várias vezes no curso. A missa é formada por duas partes: liturgia da palavra, liturgia eucarística. Uníssonas. Vimos os ritos iniciais. No momento quando eu chego para conversar com alguém, eu falo. Então quando eu chego a conversar com Deus, eu falo, eu que falo. Eu começo a falar, peço perdão, glorifico. É a minha hora de falar. E eu estou em pé nesta hora, falando. Aí chega uma hora em que agora Deus vai falar. Eu falei até agora. Então eu sento para poder então ouvir a palavra de Deus. Aqui nós temos o ambão, que é a mesa da palavra. Volto a dizer, repetir, temos duas mesas na Eucaristia, na missa. A mesa da palavra e a mesa eucarística, do altar, do sacrifício. É interessante, simbolicamente falando, que elas pedem ser do mesmo material e dignidade. Está vendo aqui? Esta de madeira, o altar de madeira, granito, granito. E para que haja uma sintonia entre as duas, porque eu me alimento. Eu estou me alimentando aqui através dos meus ouvidos, comendo da palavra de Deus. Se por um motivo ou outro você é privado de poder comungar do Cristo hóstia, você não é privado de comungar do Cristo palavra. A igreja dá uma dignidade, muita dignidade para isso. Já falamos sobre isso. Qualquer pedacinho desatento, eu vou então perder da palavra de Deus. Então chegamos ao ápice desse momento inicial. A liturgia da palavra. A parte principal da liturgia da palavra é construída pelas leituras da Sagrada Escritura, pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída com a homilia, a profissão de fé e a oração universal dos fiéis. Então, nessa parte inicial, depois que eu falei, eu vou ouvir Deus. Então, tem a liturgia da palavra. Após a liturgia, com seus cantos, o salmo, o padre, então, explica a homilia, nos dá mais, olha, realmente estou entendendo. E já que eu entendo, eu acredito, a palavra me faz acreditar, então eu professo a minha fé. E se eu professo a minha fé, então eu vou pedir, porque eu creio. Essa é a liturgia da palavra. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. A palavra é o alimento espiritual. E o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Ao proclamar a palavra, é uma presença de Cristo. Deus faz presente onde dois ou mais reúnem seu nome. Deus se faz presente na palavra proclamada. Só que a presença sublime, excelsa de Cristo se dá na Eucaristia, onde nós podemos tocar e ver. Aqui nós ouvimos. Pelo silêncio e pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus. Alimentado por essa palavra, reza na oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. E mais uma vez, lembra que ele falava dos elementos que compõem a missa? Um deles é o silêncio. Mais uma vez, a instrução missal romano nos convida ao silêncio. Onde há o silêncio quando se medita a palavra de Deus? Diz aqui que a liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação. Por isso deve ser de todo evitado qualquer pressa que impeça o recolhimento. Algo muito difícil para nós ainda, na correria que temos da vida. Convém que tais momentos de silêncio sejam observados. Por exemplo, antes de iniciar a liturgia da palavra, acabou a oração da coleta, sentamos. O ideal, respiramos. Primeira leitura. Acabou a primeira leitura, recomenda-se o silêncio. Salmo, silêncio. Tem segunda leitura,
Depois, silêncio. E também após a homilia. Lê o Evangelho, o padre explana e ali recomenda-se um momento de silêncio para absorver. Confesso que nos meus 19 anos de padre, difícil ver isso acontecer. Creio que esse resgate do silêncio deve ser fundamental. Ah, mas vai atrasar um pouco mais a missa. Mas o silêncio é parte fundamental, onde Deus fala a cada um de nós. As leituras bíblicas. É preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus e abrem-se a eles os tesouros da Bíblia. Não é permitido trocar as leituras e o salmo responsorial. Na celebração da missa com o povo, as leituras são sempre proferidas do ambão. Ambão. Mesa da palavra chamada de ambão. Por tradição, o ofício de proferir as leituras não é função presidencial, mas ministerial. A gente vai falar sobre isso. O ministério de cada um na Santa Missa. Na falta de um leitor idôneo, o sacerdote celebrante proferirá também as demais leituras. Então, não é função do presbítero ler as leituras. Ele vai, então, proclamar o Evangelho. A proclamação do Evangelho é o ponto alto da liturgia da palavra. Então, preparamos os ritos iniciais, começamos a ouvir as leituras, e ali o ponto alto delas se dá no Evangelho. Tanto é que da leitura que a gente fica em pé. Ficamos em pé para poder ouvir de modo especial e enaltecer a palavra de Deus pelo Evangelho. Mais do que as outras leituras de honra especial, tanto por parte do ministro delegado para anunciá-la, então o Evangelho que anuncia é o presbítero ou o diácono, que se prepara pela bênção ou oração. O padre faz uma oração antes de poder fazer a proclamação do Evangelho. Assim como quando um diácono tem, o padre abençoa para que ele possa dignamente proclamar o Santo Evangelho. Como parte dos fiéis que pelas aclamações reconhecem e professam que Cristo está presente e lhes fala: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho. Nessa hora, é Cristo falando. Nas leituras anteriores, estamos lendo sobre, mas no Evangelho é o próprio Cristo que fala a cada um de nós. Na liturgia da palavra, nós temos então o Salmo, que é parte integrante da liturgia da palavra de Deus. Será cantado, ao menos no que se refere ao refrão do povo. Não consigo cantar todo? Pelo menos o refrão. E depois pode-se recitar. O salmista ou cantor do salmo, do ambão, ou de outro lugar adequado. Às vezes acontece que o músico está sozinho e é ele que vai também cantar um salmo, ele toca. Então, nesse caso, pode ser feito do lugar do músico, mas de preferência o salmo seja feito do ambão. Profere os versículos do salmo, enquanto a assembleia escuta sentada, geralmente participando pelo refrão. A não ser que o salmo seja proferido de modo contínuo, isto é, sem refrão. Que é possível. Existe a possibilidade de você proclamar o salmo diretamente, sem os refrões intercalados. Detalhe, quando se tem segunda leitura. A leitura segunda, ela acontece em momentos festivos da igreja. Ou aos domingos, sempre. Ou momentos de solenidade, em festas. Nós temos a segunda leitura. Normalmente, durante a semana, é a leitura, o Salmo e o Evangelho. E a igreja, depois eu dou aqui para vocês conferirem, que durante a semana nós temos opções, ano par ou ano ímpar. Aqui, ó, ano ímpar, ano par. Vamos, primeira leitura, duas opções. Primeira leitura,
Primeira leitura. São opções aqui, ó. No caso, quando é o ano 2024, é ano par. 2025, a minha leitura. Então, a leitura semanal, ela é intercalada por esses momentos. A não ser momentos fortes, que já é designado pela própria igreja, como Quaresma, Advento. A aclamação constitui um rito ou uma ação por si mesma, pela qual a Assembleia dos Fiéis acolhe o Senhor que vai lhe falar o Evangelho, saúda-o e professa sua fé pelo canto. O aleluia, quando é na Quaresma, ou um refrão próprio. Às vezes tem ali uma antífona própria que pode ser colocada. O aleluia é cantado em todo o tempo, exceto na Quaresma. Os versículos são tomados do lecionário. No tempo da Quaresma, no lugar do aleluia, canta-se o versículo antes do Evangelho, proposto pelo lecionário. Na Quaresma, não tem aleluia. Glória a vós, ó Cristo. E ali o refrão. Na Quaresma, não se canta o aleluia. Aclamação, né? Os cantos na missa favorecem a liturgia que está sendo celebrada, para que possa fixar na mente do fiel, desde o início, passando pela liturgia da palavra, até o fim, a mensagem daquele dia. Acabou a leitura do Evangelho, nós temos então a homilia. Diz aqui que a homilia é parte da liturgia e vivamente recomendada, sendo indispensável para nutrir a vida cristã. Ela é proferida pelo próprio sacerdote celebrante ou é por ele delegada a um sacerdote concelebrante, ou ocasionalmente a um diácono, nunca, porém, a um leigo. Então, ela proferida pelo padre presidente. Quando tem mais padres, o padre presidente pode delegar a um outro. Ocasionalmente, um diácono pode fazer homilia, mas o leigo não, no caso de uma missa. Aos domingos e festas de preceito, haja homilia, não podendo ser omitida, a não ser por motivo grave. A igreja vai dizer que a homilia, ela faz parte da liturgia da palavra. É necessária para nós. Uma vez me perguntaram se há uma orientação sobre o tempo da homilia. Não. Recomenda-se que seja breve. Papa Francisco fala uma média, ou seja, orienta de até 10 minutos, mas alguns vão um pouco mais além. Temos que ter sabedoria, ler a Assembleia e perceber até que ponto nós podemos ir. Após a homilia, convém observar um breve tempo de silêncio. Não consigo fazer isso ainda. Acabou a homilia, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e assim por diante. A igreja nos recomenda esse silêncio, parte integrante da Santa Missa. Aí sim, eu ouvi o Evangelho, ouvi as leituras, o padre me orientou, mostrou. Aí nesse momento, é verdade, eu creio. E aí eu professo a minha fé. Nós temos no credo dois credos. Um chamado credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. Nós, no Brasil, rezamos todos os domingos ou solenidades o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, e assim por diante. Em alguns momentos de solenidade, coloca-se para nós como o credo niceno-constantinopolitano. Niceno vem de Niceia, Constantinopolitano de Constantinopla. São dois concílios da igreja que professaram, que fizeram esse credo. Sabe de quando? Niceia, 325. Constantinopla, 381. E o credo que nós rezamos comumente é atribuído aos apóstolos. Há uma narrativa que não podemos ser comprovada, que os apóstolos, antes de se dispersarem em missão e ir para todos os lugares do mundo, teriam composto o credo. E aí cada um, são 12 partes, cada um teria dito por exemplo, Pedro, crê em Deus Pai Todo-Poderoso.
Mateus, outra parte. E aí teria sido feito o credo apostólico. Isso é algo que vem pela tradição, mas não podemos afirmar. Mas quando chega em Nicéia, em 325, já existia esse credo. E a igreja então vai acrescentar algumas coisas no seu símbolo, que é o credo niceno-constantinopolitano, onde fala mais de Jesus Cristo, onde mais fala do Espírito Santo, da figura de Nossa Senhora, da Santa Igreja. E isso então se torna o nosso credo. Em alguns países é comum todo domingo rezar o credo niceno-constantinopolitano. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilum omnium, et invisibilum, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patrem amatum, ante omnia saecula, Deum et Deum, nomen Deum Deum verum, Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, et per omnia fantasum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, est Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sed ad exteram Patris, et iterum venturus ex cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et uram sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum,
O credo deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote com o povo aos domingos e nas solenidades. E por fim, terminamos a liturgia da palavra com a oração universal dos fiéis. O povo responde, de certo modo, à palavra de Deus acolhida na fé. Então, a oração dos fiéis é uma resposta do povo que ouviu a palavra, que acredita nele, então pede. Então eu só peço porque eu acredito. E eu acredito porque alguém me fez acreditar. A palavra, exercendo sua função sacerdotal, eleva preces a Deus pela salvação de todos. E a igreja pede que as intenções das preces sejam estas. Olha só. Primeiro, pelas necessidades da igreja. Segundo, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo. Terceiro, pelos que sofrem qualquer dificuldade. E quarto, pela comunidade local. Então são esses 4 pontos que a comunidade, todos unidos rezamos nessa intenção. Existe a intenção comunitária colocada na coleta, eu rezo missa por isso, mas nas preces é uma oração universal dos fiéis. Então todos somos convidados. O leitor aqui, ele convida, vamos rezar, rezemos por isto. Senhor, escutai a nossa prece. Nós nos unimos a essa oração. Não é somente a minha oração pessoal, é uma oração comunitária. Então tem pela igreja, pelos poderes públicos, pelos que sofrem dificuldade e pela comunidade local. Ou seja, atividades próprias que estão vivendo, celebrando naquele momento. Cabe ao sacerdote celebrante da cadeira dirigir a oração. Então o padre está sentado na sua cadeira, onde professou a fé, e ali convoca a comunidade. Rezemos, os irmãos e irmãs, apresentamos a Deus nossas necessidades. E aí são proferidas as preces também do ambão ou de algum lugar apropriado. Então, o lugar melhor, salmo, leituras, evangelho, homilia, tudo aqui, do ambão, para poder enaltecer que eu estou me alimentando desta palavra. E é a partir desta palavra que eu professo a minha fé. É a partir desta palavra que eu elevo a Deus as minhas preces, porque foi ela que suscitou isto em mim. E ali o padre então faz a conclusão da oração universal. E terminamos assim a liturgia da palavra. Percebe que até agora o sacerdote não se aproximou do altar. Ele somente fez reverência, o beijo do altar no início e mais nada. Ele não se aproxima do altar. Aqui, gente, olha, esse espaço aqui, que a gente chama de altar, chama de presbitério. É onde fica o presbítero. Então, o conjunto deste lugar aqui é o presbitério. No presbitério, nós temos 2 mesas em destaque. O ambão, mesa da palavra, e o altar, a mesa do sacrifício. Então, o lugar, como se chama aqui? Presbitério. O presbítero aqui exerce sua função. Aqui nós nos alimentamos pela palavra e alimentamos do altar. É nessa hora em que, terminadas as preces, ou a própria liturgia depois da homilia, o padre fecha, após a homilia, ou a leitura do evangelho. Aqui então, depois da oração das preces, encerra este momento. Nós não mais nos aproximamos dele. E agora começamos o segundo momento, a segunda parte da missa, que é a parte do altar. É onde então se aproxima do altar e ali as oferendas acontecem. Mais à frente, nós vamos falar sobre o ano litúrgico, para que vocês possam entender também, isso tem a ver com a própria Santa Missa.
É interessante também que no próximo aula, que fala dos momentos onde que tem turíbulo, quando tem lecionário, quando tem evangeliário, quando tem diácono, as funções que a gente fala mais à frente. Vamos agora, então, à segunda parte da Santa Missa, que é a liturgia eucarística.